Eu quero saudar todos com a paz, a doce paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Primeiro quadro, ainda estamos no primeiro quadro. Então hoje nós vamos falar sobre o porco, tá ok? Então vamos começar. O porco. Olha ele aí, né? Estamos vendo aqui o porco. Olha o ambiente que ele gosta. Aqui no mesmo ambiente onde ele pisa, ele encontra o alimento dele, ele come, ele não se preocupa, né, com o ambiente onde ele se encontra, ou seja, ele só se preocupa em se alimentar e não vê se esse alimento vai lhe prejudicar, vai lhe causar mal, se é nojento ou não. Olha o ambiente que o porco gosta de viver, é a natureza do porco, tá ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então hoje nós vamos então falar sobre o porco. Aqui, pronto, um pouquinho de o foco aí. Então, o porco. O porco fala-nos do pecado da bebedeira e glutonaria. É um animal imundo que devora tudo o que encontra, quer seja limpo ou sujo. E do mesmo modo, o coração pecaminoso devora toda a sugestão imunda, quer sejam expressões feias, quadros imorais ou literatura imoral. O corpo que se destinou para ser o templo do Deus vivo é profanado por comida imunda e hábitos pecaminosos, tal como fumar, mascar tabaco ou o uso de ópio e de outros narcóticos. O hábito de fumar tem se arraigado nos homens e nas mulheres como nunca. Só o poder de Deus pode livrar das vítimas do tabaco e de escravos de Satanás, enquanto quase todos os religiosos não se atrevem a fumar numa igreja, não têm contudo escrúpulo de estragar com a erva daninha do tabaco aquilo que na verdade é o templo de Deus. Ou seja, vou explicar aqui. O escritor aqui quer dizer o seguinte, de que dentro da igreja, às vezes não, sempre, os cristãos que estão indo à igreja, que estão ali presentes no culto, à adoração a Deus, não se sente à vontade no ambiente para poder praticar o vício que ainda lhes domina. Mas quando está fora daquele ambiente, né, passa então a abrir-se liberalmente para praticar aquilo que ainda está dominando o seu coração, um tipo de vício. Dificilmente você vai ver alguém que fume, que ainda está indo para a igreja, que está preso pelo vício do cigarro, um exemplo, vai chegar, levar uma carteira de cigarro para um culto e dentro da igreja vai acender o cigarro, né? Ou vice-versa, e outros vícios também não terão coragem. Mas isso é justamente o perigo, onde pessoas que se sentem bem dentro da igreja, mas quando saem, os seus corações passam a atuar e imperar aquilo que lhes domina interiormente. Vamos dar continuidade. O nosso corpo. Não sabeis vós, diz o São Paulo, né, irmão Paulo, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Está em 1 Coríntios 3, verso 16, capítulo 17, verso 17, capítulo 6, verso 18 e verso 19. O comilão é também abominável aos olhos do Senhor. Comemos para viver, não vivemos para comer. A fome satisfaz-se por comer boa comida, mas a concupiscência diz mais, mais e mais. Tá vendo? A concupiscência nunca se satisfaz. Segundo a lei do Evangelho, do Velho Testamento, o comilão e o beberrão deveriam ser apedrejados. Você pode conferir na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 21, verso 18 a 21. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestidos rotos. O companheiro dos comilões envergonha seu pai. Segundo escreveu Salomão em Provérbios 23, capítulo 23, verso 21, capítulo 28, verso 7. Lembremos-nos do rico que era comilão e beberrão e que ao morrer
levantou os olhos no inferno, onde se encontrava em tormento indescritível. Bem, o prejuízo do vinho não precisa ser explicado. Tão conhecidos são os seus efeitos. Deus o diz claramente na sua palavra, que nenhum beberrão herdará o reino de Deus. Tanto aquele que produz como o que vende bebida fortes é culpado perante Deus, pois ele diz: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de fortaleza para misturar bebida forte. Isaías 5:22. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que ele chega ao teu odre e o embebedas. Abacuque 2:15. Há nos seus banquetes alaúdes e harpas, tambores e pífanos e vinho, e não olham para a obra do Senhor, nem considera a obra das suas mãos. E 5:12. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá ok? Por esse estudo do porco ser muito extenso, nós vamos dar uma pausa de metade desse assunto, porque ainda agora mesmo eu quero mostrar para vocês uma figura que será de importância. Vê aqui essa figura eu coloquei para que vocês lembrassem aqui de quem na Bíblia? O filho pródigo, conforme está no livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 15, verso 11, onde Jesus fala do filho pródigo. Lembra? O filho pródigo, aqui, ó, esse desenho aqui retrata aquele jovem que pediu a parte da herança do seu pai e o seu pai não distribuiu, deu a parte da herança dele e ele saiu e gastou, segundo a Bíblia, segundo a parábola que Jesus conta, que esse jovem gastou toda a sua fortuna, sua riqueza, sua herança, com o que pediu da parte do seu pai, com prostitutas, com bebida e comida, e vivendo uma vida desregrada, descontrolada. Então, no caminhar da história, da parábola que Jesus contava, esse jovem se encontrou já sem aquele dinheiro que havia recebido da parte de seu pai, havia gastado tudo e se encontrava agora, o único trabalho que encontrou foi trabalhar com porcos. E mesmo assim, se nós observarmos, ninguém entra em um emprego já recebendo salário. Primeiro você trabalha para depois você receber o salário. Então imagine, esse jovem já estava por alguns dias, né, eu não sei, meses, a Bíblia não fala, mas certamente com fome, procurando emprego e só achou para apacentar porcos. E ali quando vinha o alimento para ele pôr para os porcos, ele desejava se alimentar daquela comida. E então a Bíblia diz que ele caiu em si e vendo a sua situação, lembrou que na casa do seu pai ele tinha muita comida, tinha uma vida tranquila, uma vida limpa, e agora ele se encontrava junto com porcos, apacentando porcos, e não tinha nem mesmo comida e desejava antes se alimentar das bolotas da comida que era lançado para os porcos. Então, quando nós estamos falando justamente do porco, a gente pode usar o filho pródigo como uma imagem característica para o nosso estudo, como por exemplo, justamente o que havia no coração desse jovem, o que dominava esse jovem, fez ele tomar essa decisão precipitada. Ou seja, a sua natureza como de um porco estava desejosa de se alimentar de prazeres, de novidades do mundo, coisas que talvez ele não conhecia, estando sob os cuidados do seu pai. Então essa coisa que estava dentro dele fez ele tomar essa decisão. Então dominou ele. Então o que estava no seu coração, ou seja, certamente a natureza do porco, que é uma natureza descontrolada. Não existe um porco controlado. Se você que já viu um porco, se você todo o tempo jogar comida para o porco, você vai ver que ele não para de comer. Ele come, defeca no lugar que come, volta e come a comida ali junto com a lama, com as suas próprias fezes. Então isso retrata a degradação
né, da natureza caída que domina o homem, ou seja, não tem freio, tudo que vem pela frente abraça, e tal qual esse sistema que nós vivemos hoje no mundo, onde apresenta tudo aquilo que no coração do homem pecaminoso deseja: promiscuidade, desejo lascivo, né? O desejo sexual desenfreado, a ponto de nós a ponto de nós observarmos de que muitos de nós que talvez estejamos agora participando, como eu estou passando esse estudo para você, porque me serviu muito e me serve ainda hoje para eu vigiar, para que essa natureza não venha imperar no meu coração. Mas outrora imperou, sim. Outrora, muitos que me conhecem, que até mesmo no meu passado, sabe de como eu era desenfreado, né? Na prostituição, na bebedeira, chegando ao ponto de até no próprio cemitério e fazer roda de capoeira e beber bebida alcoólica, tomar bebida alcoólica ali e jogando roda de capoeira, mexendo em corpos de defunto, né? Separando ali, jogando capoeira em cima de covas de defunto. Então eu era um jovem atormentado, eu passei por essa natureza, e quando há 28 anos atrás eu estudei esse livro, então eu percebi de que havia essa natureza no meu coração e eu precisava urgentemente de uma libertação. Então foi aí que entrou Jesus, e Jesus me mostrando o meu coração, como eu estava, eu me vi desesperado. Eu precisava urgentemente ter uma mudança no meu coração, ou seja, na minha natureza. Tá ok? Então, voltando aqui ao assunto, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Tudo isso são coisas dessa natureza pecaminosa. Nem os efeminados, né? Efeminados são homens, pessoas que querem ter aparência daquilo que não é, ou seja, mudar aquilo que Deus já fez por natureza. O homem se afeminando, querendo parecer mulher, não é o homossexual, mas parecendo-se ser mulher. Se você for olhar a palavra efeminado no dicionário, não sou eu que estou tentando denegrir, perdão, a imagem de alguém que está com esses defeitos, mas que são defeitos, é o que a Bíblia diz, e eu abraço o que a Bíblia diz, sem medo de ser condenado por esse sistema pecaminoso. Nem os sodomitas. Sodomitas, se você for olhar também no dicionário, são pessoas que praticam sexo contrário, ou seja, contrário à natureza, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia, a palavra de Deus que é santa, e Deus que é santo, Deus condena isso. E hoje os homens, pelo desejo desenfreado de praticar tal ato, né, não conseguem se autodominar, porque ninguém pode se dominar tendo um defeito desse. É necessário então uma libertação da parte de Deus, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, pessoas que amaldiçoam, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versos de 9 a 10. Tem pessoas que pode estar ou vendo esse estudo e vendo eu falar e dizer assim, está homofobia. Não existe essa questão de homofóbico, de ser homofóbico ou de homofobia. É um termo novo, um sistema em que estão se fazendo porque as pessoas querem praticar os seus atos e querem simplesmente ser aceitas. Bom, se o governo, o Estado dá liberdade para essas pessoas, a gente não pode condenar essas pessoas, né, e nem maltratar elas. Mas eu não posso deixar de falar o que a Bíblia diz, não posso deixar de mostrar aquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia, para mim, ela está acima de qualquer lei, de qualquer pessoa, independente de quem seja, e sem medo de ser condenado pelo sistema corrupto, como está o nosso país, como estão as nossas autoridades que liberam as leis para o brasileiro, né? Segundo a necessidade do que o povo acha que tem necessidade, porque se vejo brigando tanto por tantos movimentos
que na verdade não tem nada a ver, enquanto os outros estão passando fome, pessoas estão sendo dizimadas, estão sendo mortas injustamente, pessoas estão na cadeia lá injustamente, outros estão por meio justo, outros estão injustamente e não se resolve os problemas. Na verdade, esse mundo está indo de mal a pior, indo de mal a pior. Tá ok? Então, eu dei uma pausa aqui para a gente falar um pouco, mas vamos voltar na segunda parte no próximo capítulo desse estudo, tá ok? Então, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus conforte seu coração e possa cada vez mais o Espírito Santo esclarecer aquilo que você precisa ouvir em um